Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no final, quando escreve para para Timóteo, o relato dele é muito sobre isso. Todos o abandonaram. Ele vai citando todas as pessoas que o abandonaram. Então, nós somos assim. Nós também, em algum momento, seremos o ciclo de alguém que vai se fechar. E tá tudo bem. A questão é que alguns são para a vida inteira. Mas esses para a vida inteira, normalmente cabem numa mão. Então, nunca será uma mesa cheia. Sempre será uma mesa equilibrada de longo prazo. É mais ou menos assim. Esse ponto que você falou também me chamou muita atenção, que é a questão da gratidão. Às vezes algumas pessoas não conseguem sair de certos ambientes, de certas amizades, e até mesmo ambientes que já estão se tornando nocivos a essa pessoa, justamente pelo pensamento de, poxa, essa pessoa aqui já me ajudou, se eu sair daqui eu vou estar sendo ingrato a essa pessoa. O quanto esse pensamento ele pode ser uma autossabotagem e o quanto essa pessoa tem que entender que gratidão não tem a ver com essa pessoa ficar refém em um ambiente que já não cabe. Acho que a resposta está exatamente no que você falou. Sim. Gratidão não é uma prisão. Gratidão é uma memória que jamais poderá ser esquecida. Mas ela não é uma prisão. Você pode ser grato de uma forma, sabe, honesta, justa, mas não ser escravo de uma circunstância. Se a gratidão te torna um escravo, isso não é gratidão, é dependência emocional. Agora, pelo contrário, a gratidão, ela é uma memória que não será apagado da minha alma, daquilo que você já fez por mim. E todas as vezes que eu ter que decidir em relação a você, meu coração será filtrado por essa memória que jamais pode ser esquecida. Só que se o que você exige de mim rouba de mim a minha essência, então eu não vou trocar a minha gratidão pela a sua falta de sensibilidade, entende? E isso é também, de uma certa maneira, maturidade espiritual. É maturidade espiritual. Claro, eu sou Sim. gratidão, eu sou grato. Mas se o que você me exige depõe contra o meu caráter ainda é a prioridade, minha vida em Jesus ainda é a prioridade, porque senão é perigoso, não é verdade? Você, por causa de gratidão, acaba quebrando princípios, então isso não é mais gratidão há muito tempo. Isso é dependência emocional. Você está dependente emocionalmente Exatamente, é. da... Então você dá uma desculpa para permanecer naquele lugar. Agora, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta extremamente valiosa e que serve para muitas pessoas que talvez estão numa etapa de muita dificuldade de suas vidas. Como não perder as esperanças quando Deus ele não me responde como eu espero que ele me responda? Quando eu estou numa dificuldade que eu preciso extremamente ouvir Deus falar e me responder e aquilo não acontece. Como não perder as esperanças? Olha, talvez esse seja o maior desafio da nossa vida com Deus. Saber que, às vezes, a ausência de resposta é o tempo de maturidade que eu preciso para viver o processo completo. Então, Deus não vai responder pela necessidade que temos da inércia da resposta. Veja se eu consigo me fazer entender. Imagina José, que recebeu uma palavra do Senhor sobre um sonho que era extraordinário, e minutos depois ele estava preso dentro de uma cela, escravizado pelos egípcios e mandado para aquele lugar pelos próprios irmãos. Imagina quanto tempo José tentou entender a circunstância. Quanto tempo que ele deve ter pedido para que Deus o respondesse o porquê estava vivendo aquilo dali. E isso é a questão que Deus trabalha, que nós não conseguimos explicar. Tudo na vida, enquanto nós estamos no processo, raramente teremos a resposta. Nós só saberemos quando aquilo que era processo se tornar o testemunho. E todo mundo que passa pelos processos de Deus e vive um testemunho consegue olhar para trás e dizer: agora eu entendi. Agora eu sei. E quando você olha para a Bíblia, isso é uma prática de Deus. Deus sempre mostra o futuro, mas nunca apresenta o processo. Porque se nos apresentasse o processo, nós existiríamos do futuro que ele tem. Uau! Porque nós queremos o final das coisas, mas não queremos o processo para o acesso a elas, entende? Então, Deus sempre apresentou o futuro, mas nunca falou do processo. Se ele apresentasse o processo a José, José desistiria. Se ele apresentasse a Moisés, Moisés desistiria. E todos desistiriam. O único que sabia do futuro e do processo foi Jesus, e aceitou mesmo assim. Todos nós não conseguiríamos aceitar se conhecêssemos a história inteira.
Por isso que Deus sempre nos dá a melhor parte e deixa a gente desfrutar do caminho durante o processo, às vezes na solitude da vida, entendendo a cada estação e sendo grato a Deus, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Aí, por exemplo, você falou algo no início da entrevista que entra nesse contexto, que justamente houve uma situação que você esperou respostas de Deus e Deus ficou em silêncio, e silêncio é silêncio. Aí vem a pergunta: o quanto o silêncio de Deus pode ser uma grande resposta para mim? O quanto Deus estar em silêncio pode realmente ser uma resposta que pode mudar o meu destino? Olha, para mim silêncio é silêncio, é inércia. Eu não consigo ver resposta no silêncio, eu consigo ver direcionamento. Eu acho que talvez não seria nem essa a palavra. Eu entendo que se Deus não está falando, é porque não é para acontecer, não é para ser, ou melhor, às vezes Deus também quer que a gente decida algumas coisas sozinhos. Quer ver? Quando você faz um curso para piloto de avião, o teste para você receber o seu brevet se chama voo solo. E nesse voo solo, você vai tomar as decisões sozinho. Mas você vai tomar as decisões sozinhos, baseado no tempo que você passou dentro do avião com o comandante te explicando todas as coisas. Yes. Então, para algumas coisas, Deus vai deixar a gente resolver sozinho. Deus vai deixar a gente resolver baseado em tudo aquilo que nós já aprendemos com Ele. Em outros momentos, Deus vai falar aquilo que é necessário. Entende que em alguns lugares da nossa vida, onde nós devemos decidir, Deus não vai colocar a mão. Deus vai deixar a gente, baseado na nossa sabedoria e confiança em Cristo, decidir algumas demandas da nossa vida. Não é sobre uma fé infantil, mas é sobre uma fé madura, de saber que para algumas coisas não vale a pena absorver o risco sozinho. A gente precisa que Deus nos ajude. Para outras, a gente pode fazer. Comparação.